Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas do nosso querido Centro Espírita Nair Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos, em mais essa noite, todos nós unirmos os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto e que diariamente está ao nosso lado, nos convidando à renovação íntima, ao trabalho, à caminhada na direção da luz. Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos iniciar mais um capítulo do livro Nosso Lar, livro psicografado por Chico Xavier, o nosso querido médium mineiro, e ditado pelo espírito André Luiz. E para quem não sabe, André Luiz é um pseudônimo de Carlos Chagas, o grande médico sanitarista que viveu durante e que dedicou a sua vida à ciência, à humanidade, né, pensando na saúde pública da melhor qualidade para todos nós. E hoje, enfim, André Luiz, ou Carlos Chagas, vai iniciar uma nova fase na sua vida, no plano espiritual, isto é, em nosso lar, onde começa a trabalhar depois de muito tempo de recuperação, de aprendizado, de estudos. Ele inicia esse novo ciclo em sua vida. Uma transformação maravilhosa, momento de retribuir a todos aqueles que necessitam, né, tudo que ele recebeu do Altíssimo em matéria de ajuda, em matéria de saúde física e saúde mental, em recuperação, né? Então, com certeza, este é o momento de transição da vida do nosso personagem principal. Vamos dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui conosco. Albertinho, tudo bom, meu amigo? Albertinho esteve conversando comigo essa semana e comentou que recebeu uma mensagem de uma companheira que mora fora do Brasil e que acompanha também as nossas lives. Isso é muito legal, saber que de alguma maneira, de alguma forma, a nossa casa espírita consegue ir muito, muito longe através das plataformas digitais, né, das redes sociais, do YouTube. Isso é muito gratificante. Marisa, tudo bom, Marisa? Beijão para você. Patrícia, como é que você está, Patrícia? Muito boa noite. Elizabeth, tudo bom, Elizabeth? Boa noite. A primeira Elizabeth foi a Duarte Sá, e temos uma outra Elizabeth aqui, a Marques, também dando boa noite pra gente. Super beijo, Elizabeth Marques. Sérgio, tudo bom, Sérgio? Um grande abraço para você. Lúcia Regina, tudo bom, Lúcia? Bem-vinda. Socorro, minha querida Socorro, como é que você está? Espero que você esteja muito bem. Que seu Carlos também esteja muito, muito bem. Manda um beijão para ele, por favor, tá? Silvia, tudo bom, Silvia? Boa noite para você, boa noite para todos aí da sua casa. Neia Viana. Oi, Neia, tudo bom? Muito boa noite para você. Denise, tudo bom, Denise? Boa noite. E vamos falando com as pessoas à medida que elas forem chegando, a gente vai falando. E o que eu preparei para a gente hoje na nossa introdução? Lembrando que na leitura do capítulo, de cada capítulo, a gente faz uma introdução e que tem relação com a leitura da noite. E hoje eu pensei em algo um pouquinho diferente. Na verdade, eu vi uma palavra neste capítulo que me despertou
um tema na minha mente que eu acho que vai ser bastante positivo, bastante produtivo também, e que de alguma forma vai nos tocar. Porque quando a gente fala em Jesus Cristo, a gente está sempre pegando uma grande oportunidade de crescimento. E quando a gente mergulha em uma parábola de Jesus, é a grande chance de mergulharmos mais profundo e pescarmos grandes sabedorias com essas histórias tão belas que Jesus nos apresentou há 2000 anos. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do bom samaritano, e depois, quando a gente lê o capítulo, a gente vai entender o porquê disso. E eu acho que para a gente entender um pouquinho melhor do bom samaritano, a gente precisa voltar bastante no tempo para entender, para compreender melhor o contexto histórico e a relação que os judeus possuíam com esses primos próximos, os samaritanos, tá? E aí com isso a gente inicia a leitura. Então, a gente vai voltar assim uns 2000 anos antes de Cristo, significa então 4000 anos atrás, no início de tudo, praticamente, para o povo hebreu e que hoje nós conhecemos como os judeus. Existia um homem chamado Abraão, e que é conhecido como um dos primeiros patriarcas do judaísmo, né? E ele morava na Mesopotâmia, no sul da Mesopotâmia. Mesopotâmia é onde é hoje ali o Iraque, né? Mesopotâmia chamava assim porque era a terra entre os rios, Rio Tigre e o Rio Eufrates, tá? E ele morava numa cidade chamada Ur, na região da Suméria, sul da Mesopotâmia. E Abraão recebeu um recado de Deus para reunir o povo dele, né, um grupo enorme que ele, de alguma forma, a gente não sabe muito bem, mas que de alguma forma ele tinha ascensão moral, e reúne esse grupo e vai embora do sul da Mesopotâmia, dessa cidade chamada Ur, em busca da terra prometida. Tá? E ele vai seguir, vai andar bons quilômetros durante um grande período de tempo, porque ele não sabia exatamente onde era, ele vai seguindo a sua intuição e chega numa região que nós chamamos hoje de Cananeia. Vocês já ouviram falar, lembra do café Canaã? Seria a terra prometida. Chegando lá, é claro que eu estou encurtando bastante a história, ele acaba se fixando com o seu povo, e a partir de Abraão vão surgir os seus descendentes, que de alguma maneira vão ocupar toda aquela região. A região hoje, onde hoje nós chamamos do Estado de Israel e da Palestina, esse barril de pólvora que está, de alguma forma, pegando fogo hoje em dia. Então, Abraão vai ter alguns filhos, o mais importante para a gente hoje é Isaac. Isaac vai ter um filho chamado, ele tem vários filhos, e o mais importante para a gente hoje vai ser Jacó, também conhecido como Israel. E Israel terá 12 filhos. Esses 12 filhos que vão dar origem a toda a história que nós vamos ouvir durante a vida inteira, né, através da Bíblia, né, o Antigo Testamento, que é a história do povo hebreu, e como eu disse, que depois a gente começa a chamar de povo judeu. E aí eu peguei um mapa aqui para a gente entender razoavelmente bem, porque o tempo vai passar, muitas coisas vão acontecer, Moisés vai surgir, Moisés, um judeu, na verdade um hebreu, que vai nascer lá no Egito, e aí é adotado pelo faraó. Essas histórias a gente já viu, seja em novela da Record, seja em filme de Hollywood, a gente conhece bem essa história de Moisés, né? Ele vai reunir o povo que for escravizado, o povo hebreu, e retorna para a terra prometida.
passando 40 anos no deserto até alcançar essa Canaã, a terra prometida. Chegando lá, esse povo hebreu que era enorme, que era escravizado pelo faraó, acaba ocupando toda essa região colorida que está nesse mapa e iniciando aí as 12 tribos de Israel. E por que nós chamamos de 12 tribos de Israel? Porque lembra que eu disse que Jacó também era conhecido como Israel e ele teve 12 filhos? Então, cada filho desse seria mais ou menos um clã. E quando eles saem do Egito e voltam para aí, esses clãs se dividem e ocupam espaços de terra diferentes, formando então 12 regiões específicas. O tempo vai passando, cada região dessa acaba criando um líder político para administrar, e esse líder se chamava juiz. Então, por isso que quando a gente abre a Bíblia, tem lá a parte dos juízes. Lembra de Sansão? Sansão era um dos juízes. O grande problema é que essas 12 tribos nunca se deram muito bem, então eles brigavam entre eles, era uma confusão. Até que chega o momento que sai da fase dos juízes e entra na fase dos reis. Um dos reis mais importantes foi rei Davi. E Davi tem um filho, o rei Salomão, o último grande rei, e que, de uma certa forma, ele mantém todo esse mapa coloridinho aqui, reunido em um só nome, que é o nome dele. Ele é o líder máximo. Então não temos mais as 12 tribos de Israel. Nós temos apenas um reinado, um reino, e Salomão é o líder máximo, é o rei. Ok? Salomão tem um filho, acaba que esse filho não consegue manter essa estrutura única e os reinos vão se dividir em dois. Um reino do norte e o reino do sul. Então nós vamos ver aqui esses reinos dos hebreus, o reino do norte conhecido como reino de Israel e o reino do sul conhecido como reino de Judá. Tá bom? Então nós temos agora dois reinos. E esses reinos de vez em quando entravam em conflito. Tinham lá suas divisões, as suas rusgas, suas brigas. Se a gente olhar direitinho aqui, o reino de Israel tem uma cidade que é a mais importante, a capital, chama-se Samaria. E o reino de Judá, a cidade mais importante, é Jerusalém. Então daí a gente já começa a entender que os samaritanos vão ser desse reino do norte e os judeus vão ser desse reino do sul. O reino do norte, Samaria, por isso que são os samaritanos, e o reino do sul, o reino de Judá, por isso que agora não vai ser mais chamado de hebreu, vai ser chamado de judeu, porque é desse reino de Judá. Perfeito? Vamos para a época de Jesus. Não, antes de irmos para a época de Jesus, acontece algo importante que eu não posso deixar de falar aqui. Lembra que eu disse que Abraão era lá da Mesopotâmia e que ele saiu e foi com o seu povo até a Canaã? A Mesopotâmia não é tão distante. O Iraque, por exemplo, hoje, é bem pertinho de Jerusalém. E um dos povos da Mesopotâmia, neste período que a gente está falando aqui, desse mapa exato aqui, o povo assírio, ele invade o reino do norte e domina o reino do norte, escravizando os, vou chamar já de samaritanos. Um pouquinho tempo depois, também um povo da Mesopotâmia, os babilônicos, eles invadem o reino do sul e dominam o reino do sul, também escravizando os judeus, levando até uma grande parte desse povo para a Babilônia, período que nós chamamos de cativeiro da Babilônia. O povo judeu passou 70 anos escravizado na Babilônia. Tá? Algumas questões acontecem, chega o Ciro o Grande, que na verdade é um persa, e aí domina a Síria, domina a Babilônia, uma outra guerra, e acaba libertando
esses dois povos. E eles retornam para as suas regiões. O grande problema é que o Reino do Norte, quando foi escravizado pelos assírios, eles acabaram se misturando culturalmente, tendo filhos com os assírios. Eles interagiram, eles perderam, eu vou botar muito entre aspas, a pureza da cultura e da raça deles. O pessoal do sul, os judeus, quando eles foram escravizados pelos babilônicos, eles não perderam essa pureza. Eles mantiveram a fé, não misturaram religião nenhuma, era o Deus único, não tiveram filhos, mantiveram, eu vou mais uma vez entre aspas, a pureza desta fé deles, tá? Com essas duas situações muito distintas, o pessoal do sul, isto é, os judeus, odiavam os samaritanos porque os samaritanos perderam o ideal das tradições, da cultura, da religião, da pureza. Eles tinham horror a esse tipo de destino que aconteceu no norte. E se fecharam o máximo possível justamente para que jamais isso acontecesse no sul, isto é, com o povo judeu. E aí diversas questões vão acontecendo, os séculos vão passando e já está chegando próximo ao nascimento de Jesus e vão surgindo algumas figuras extremamente importantes na religião judaica, como, por exemplo, um partido religioso que a gente chama de farisaísmo. Os fariseus, o nome já diz, chama-se separado, aquele que protege as tradições do judaísmo. Então, tudo que fosse de ideia estrangeira, eles iriam barrar. Eles não aceitavam nenhum tipo de modificação das escrituras, das tradições, da religião, nenhuma novidade era bem vista. E Jesus nasce nesse barril de pólvora, com esse tipo de pensamento extremamente fechado dos fariseus. Então a gente vai pegar aqui um terceiro mapinha para a gente entender agora como é a região na época de Jesus. Então ao sul nós vamos ter a Judéia, ali ao centro a Samaria e ao norte a Galileia. Os galileus eram considerados judeus, por uma questão política que aconteceu na formação da Galileia. O pessoal do sul, da Judéia, naturalmente, eram judeus. E o pessoal do centro, da Samaria, não era judeu. Eram os samaritanos e eram odiados pelo pessoal do sul. Leco, o pessoal do sul, eles aceitavam o pessoal lá do norte da Galileia? Sim, mas com o nariz bem torto. Ridicularizavam, achavam que eles eram os judeus menores. Tanto que existem várias passagens no Evangelho onde eles sabem que Jesus vem da Galileia e dizem: o que de bom pode vir da Galileia? Nada de bom vem da Galileia. Eles eram muito preconceituosos com essa região. Eu acho que com esse mapa a gente já pode iniciar a parábola do bom samaritano. Jesus, um dia, resolve passar a Páscoa em Jerusalém. Reúne seus apóstolos. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se está tudo direitinho. Tudo direitinho. Reúne seus apóstolos. Lembrando que Jesus, adulto, no seu ministério, morava em Cafarnaum, às margens do lago de Genezaré. Tá? Nessa região onde está rosa aqui, envolvida com uma linha preta, é a Galileia. E tem ao lado assim da Galileia essa bolinha azul, que é um lago, também conhecido como Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. Ele morava em Cafarnaum, na casa da mãe de Pedro,
e fazia lá seus milagres, rodava todas as cidades com seus apóstolos. Um dia eles resolvem passar a Páscoa em Jerusalém. Jesus reúne o grupo e não pega o caminho ideal. Qual era o caminho ideal? É o caminho que vai margeando a Samaria. Vai ali pelo rio, né? Tá vendo que nós temos um riozinho que une o Mar Morto lá embaixo e o Lago de Genezaré aqui em cima? Ele era para ir margeando o rio, que é o momento, o caminho ideal, o caminho sem problema, não passa por dentro da Samaria. Os samaritanos eram inimigos terríveis dos judeus, então era perigoso. Jesus fala, não, nós vamos por dentro da Samaria. E os apóstolos, que isso, mestre? Isso vai dar uma confusão danada. Vai ser terrível. Não, nós vamos lá. Jesus era um educador. Então ele resolveu pegar esse caminho e que não era o ideal. O ideal era ir pelo Rio Jordão. E ele resolve ir pelo meio da Samaria. Eu fico imaginando o calor, fome, sede. E aí o grupo parava na casa de alguém, perguntava se podia beber uma água, se tinha algum alimento, porque na época todo mundo se ajudava, né? Mas como eles eram judeus, nenhum samaritano ajudou. Existe uma passagem na Bíblia que é interessantíssima. João, o mais novinho, aquele descrito com uma alma puríssima, estava tão nervoso, tão irritado com o ocorrido, que ele perguntou para Jesus se ele poderia rezar para Deus e Deus iria jogar um raio que iria acabar com todos os samaritanos. E aí Jesus deve ter olhado para ele e falou assim, meu filho, você não entendeu nada até agora, né? Mas relevando, claro, todo mundo com fome, todo mundo com sede, cansado, os piores pensamentos passam nas nossas mentes nesses períodos. Eu sei que eles chegaram em Jerusalém e ao entrar na cidade, quem é que aparece para atazanar a vida de Jesus? Sim, um fariseu. Aquele grande religioso que tinha como dever guardar a pureza do judaísmo. E o fariseu imediatamente chega para testar Jesus. Porque quando a gente vê as perguntas desses doutores da lei, né, esses grandes religiosos do judaísmo, as perguntas para Jesus tinham sempre duplo sentido. Eles não queriam saber a resposta, eles queriam pegar Jesus com alguma pegadinha para desmascará-lo. Eu fico imaginando. As escrituras diziam que viria o Messias, o Salvador. Provavelmente todo mês deveria aparecer um Salvador diferente. E a missão deles era, de alguma forma, tentar desmascarar esse novo Messias, porque era demais, era o tempo inteiro alguém querendo ser o número 1 da religião. Só que com Jesus, eles se davam muito mal, porque eles tentavam jogar uma casca de banana e Jesus, com toda a sabedoria dele, percebia nitidamente o que estava acontecendo. E aí, eles entrando na cidade, cansados, com fome, com sede, chega o doutor da lei, o fariseu, e pergunta, o senhor que é o Jesus? Você pode me responder uma questão? Lógico, meu filho. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus já vendo assim, né? Mais uma pegadinha. Porque o que eu falar aqui, ele vai dar um jeito de tentar interpretar de uma maneira ruim e dizer para todo mundo que eu não sou o Messias, né? E Jesus, com a sua sabedoria, perguntou de volta, o que está escrito nas escrituras sagradas, nas leis? E é interessante a gente entender o que eram essas escrituras sagradas. Porque parece que são apenas os 10 mandamentos, né? Mas Moisés, quando ele cria o Pentateuco, os 5 primeiros livros
do Antigo Testamento, ele não tem apenas a revelação dos 10 mandamentos. Ele cria diversas leis. Na verdade, são mais de 600 leis. E dessas leis tem as leis morais, leis civis, que são muito baseadas no Código de Hammurabi, né? Do olho por olho, dente por dente. Se você fizer o mal a alguém, essa pessoa pode fazer mal a você. Era algo muito rígido. E tinham também as leis cerimoniais. Então, no templo você deve usar o azeite para purificação, o vinho para purificação, a roupa tem que ser assim, o ambiente tem que ser desse jeito. Também tinha essas leis. Então você tinha mais de 600 leis. E Jesus pergunta: o que está escrito na lei, informando de maneira objetiva que é a única maneira que temos para herdar o paraíso? E o doutor da lei, com certeza, sabia exatamente as 600 leis e sabia o que era o mais importante. Que depois de muitos anos, os grandes religiosos, eles conseguiram transformar essas 600 leis em apenas duas, as duas mais importantes. E o doutor da lei responde: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí Jesus olha para ele: certa resposta. Você pode ir embora, porque estamos cansados. Mestre, mais uma perguntinha. Quem é o meu próximo? E aí Jesus deve ter olhado para ele, deve ter olhado para os seus discípulos e falou assim: este é o grande momento de todo mundo hoje aqui aprender. Pessoal, sentem aqui que nós vamos conversar sobre quem é o nosso próximo. E aí inicia a parábola, onde ele vai dizer que existia um homem que estava andando numa estrada ali na Judéia, a estrada que liga Jerusalém até Jericó, e ele acaba sendo assaltado. Fica deitado no chão, sem roupa, desacordado, ensanguentado, abandonado. Um tempo depois, logo após o assalto, vem um sacerdote andando e vê aquele corpo ali no chão, necessitado de auxílio, de ajuda. Mas não para e segue seu caminho. E por que ele não parou? Será que a caridade não era objeto de necessidade daquela época? Era. Mas o sacerdote, ele seguia as leis do templo, as leis cerimoniais. Ele de jeito nenhum poderia parar para acolher alguém que estivesse com sangue. Essa pessoa estaria impura. Então, a lei dizia que ele não poderia parar e ele segue. Logo depois, também na mesma estrada, também de Jerusalém até Jericó, vem o assistente do sacerdote, que é o levita, é o segundo personagem. E o levita, ele vê tudo. Por que ele vê tudo? Ele vê que o sacerdote passa e não ajuda. Porque Jerusalém está acima de Jericó. Então essa estrada é uma descida. Se ele estava logo em seguida, ele viu o que aconteceu. E o exemplo, péssimo exemplo do sacerdote, foi dado para o seu assistente, o levita, que também não parou e não socorreu aquela pessoa tão necessitada. Em terceiro momento acontece que surge o samaritano, que não estava na estrada. Por que não estava na estrada? Porque nós estamos, nesse momento, essa estrada é na Judéia. É ali no sul, nesse mapa do sul. E um samaritano nunca ia poder andar pela estrada principal, porque é um ato de crime. O samaritano tinha que andar escondido pelas estradas assim, paralelas, nunca pela principal.
Só que ao ver isso, ele sai do seu caminho, mesmo com o risco de ser preso, de ser morto, de ser agredido, e socorre aquele desconhecido que está no chão. Limpa as suas feridas, ele tem lá azeite, ele tem vinho, ele acaba limpando as feridas. E olha o simbolismo. Lembra que eu falei das leis cerimoniais, que o azeite serve para purificar, o vinho também? Ele usa tudo isso que deveria ser, de alguma forma, objeto de purificação de templo para ajudar um desconhecido. Coloca esse homem nas costas do seu animal, leva até uma hospedaria e lá dá dinheiro para o dono da hospedaria, cuida dele, eu vou voltar amanhã, se precisar de mais eu pago mais. Um desconhecido. Um samaritano pega um desconhecido que provavelmente seria um judeu e, de alguma forma, esse samaritano era para odiar o judeu, mas não odeia, socorre e dá o melhor de si para esse homem. E aí, Jesus pergunta para o doutor da lei: vem cá, meu filho, você perguntou para mim quem era seu próximo, né? Mas eu vou perguntar para você: quem dessa história agiu como o próximo? Ele já deu uma invertida. Porque o doutor da lei perguntou: olha só, eu sou o bonzão e eu ajudo quem, mestre? Quem é meu próximo para eu ajudar? E Jesus já falou assim: não, olha só. O próximo é quem ajuda, não é quem é ajudado. Ele já inverteu. E é interessante quando a gente pega os 10 mandamentos, tá lá: não matarás, não roubarás, não cobiçar a mulher do próximo. E aí Jesus pega todas essas proibições, todas começando com não, e modifica para amar. A ação de amar não é mais uma proibição. As leis agora não são proibitivas. A lei é ame, haja da melhor maneira possível. O próximo é aquele que dá o bem. E eu fico imaginando um nó na cabeça de todo mundo ali. E quando Jesus pergunta quem foi que agiu como próximo, o samaritano, desculpa, o doutor da lei, não podia nem falar que é um samaritano, que ele tinha tanto nojo dos samaritanos, que essa palavra era impronunciável. E ele responde: aquele que agiu com compaixão. Porque ele não ia falar, não, foi o samaritano, não. Aquele que agiu com compaixão. E aí Jesus, então vai lá, meu filho, faz o mesmo. E aí eu fico sempre imaginando o mal-estar em todos ali, porque eles acabaram de passar pela Samaria e tiveram as piores sensações, os piores pensamentos contra os samaritanos. Eram seres impuros, porque os judeus eram puros. Os judeus que se mantiveram puros durante, por exemplo, o cativeiro na Babilônia. E aí Jesus fala assim: que pureza, gente. Você acha que o mais importante era o sacerdote não ajudar porque ele tinha que manter a pureza do templo? Não, o mais importante é amar ao próximo. Esqueçam essa pureza superficial e vamos focar no que realmente importa, que é a relação humana, que é o amor. É isso que eu estou querendo trazer para vocês. Esqueçam as 600 leis que Moisés disse e vamos focar nessas duas mais importantes, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso sim é o que é importante. E com esse final assim, que eu acho maravilhoso e surpreendente, eu fico imaginando
Quantas vezes a gente lê, não porque o samaritano, aí o garoto, eu olhava o samaritano como um ser extremamente evoluído, ele é o bom samaritano, ele com certeza é um personagem de grande amor, de grande importância, de grande relevância. O bom samaritano é um desconhecido, é um anônimo, que resolveu sair da estrada e fazer o bem. O bom samaritano é apenas um povo que era tido como inferior, sem nenhum glamour, sem nada. E eu acho que essa é a grande lição. Percebermos que todos nós podemos ser bons samaritanos. É fazer o trabalho, o feijão com arroz, de maneira anônima, sem chamar atenção. Isso sim é importante. E com isso, com essa nossa introdução, eu acho que já dá para iniciarmos a leitura, para compreendermos que André Luiz, de uma certa forma, está se transformando no bom samaritano. Vamos lá? Deixa eu iniciar aqui. Isso. O trabalho, enfim. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue, nem o instituto de tratamento normal da saúde orgânica. Era uma espécie de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo. Rostos escaveirados, mãos esqueléticas, fácies monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. O que aconteceu? O ministro Flacos esclareceu a velhinha em tom respeitoso. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje, nas regiões do umbral. Quem são os samaritanos? São seres de outro planeta? Especiais? Não. São trabalhadores anônimos, silenciosos. E todos nós, se tivermos boas intenções, o desejo verdadeiro e sincero de ajudar, poderemos um dia virar bons samaritanos. Há que multiplicar energias, tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. Irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando, agarrado ao leito, à maneira de louco. Estou a sufocar. Isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro. Quero sair. Quero ar, muito ar. E aí tem o item 4 aqui. Organização de espíritos benfeitores em nosso lar. Tá? A nota do autor espiritual. Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou: por que teria o Ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. E quantas vezes nós, com saudade, que é extremamente normal, aquela dor da perda, também emitimos pensamentos de alguma forma tão perturbadores. Léa, o que eu posso fazer? Claro, cada um tem seu tempo, tem seu momento de luto, mas é muito importante compreendermos que o nosso desespero, de alguma maneira, atrapalha a recuperação daquele que está tentando modificar o seu padrão de vibração no plano espiritual. Temos
Na verdade, precisamos assumir um compromisso de a cada dia investir mais na nossa fé para a libertação, não apenas do nosso querido companheiro que se afastou, que jamais partiu, jamais morreu, se afastou do plano físico, mas também compromisso em nosso equilíbrio próprio, porque é muito importante que haja esse investimento sincero na nossa transformação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido como seria de desejar. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiu a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei então aplicar alguns passos de prostração. Subtraiu-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Fez muito bem, acentuou Tobias, pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Olha que interessante isso, né? Tobias vai pedir para que, de alguma maneira, surjam mais preocupações na vida da família aqui na Terra, para justamente, com as preocupações, com as necessidades que vão aparecer, deixem o desencarnado em paz. Aliviem. Porque às vezes, quando estamos sem problemas, fica todo mundo focado no pobre desencarnado. Mas surgiram necessidades sérias a resolver, é tanto problema que a pessoa tem que focar que acaba aliviando. Como é que a vida, de alguma forma, a espiritualidade, de alguma forma, dá um jeito de equilibrar essas dores e angústias, hein? Fixei o doente procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia a seu respeito. Notando minha admiração, um novo orientador explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Eu quis indagar da origem dos seus parecimentos, conhecer-lhe a procedência e o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias, relativas à curiosidade, e calei. Não importa o motivo da dor, a gente não precisa saber as origens do sofrimento. Precisamos orar, compreender, agir com compaixão, porque às vezes a curiosidade, quase aquela fofoca, por que será que ele está passando por isso? O que será que ele aprontou? Essa é a pior ação que a pessoa que está tentando auxiliar pode ter. Um comportamento nem um pouco nobre. Ajudar sem perguntar, sem querer saber o porquê. Vamos imaginar que o bom samaritano quisesse descobrir o porquê daquele rapaz estar deitado no chão. Talvez o socorro não tivesse chegado. Porque às vezes uma maledicente vai dizer que ele provocou uma ação, que ele estava saindo com uma mulher casada e o marido. Entende que diversas informações podem chegar e a gente perdeu o ânimo do auxílio? Não precisamos saber a origem das dores. O mais importante no tratamento emergencial é agir com amor. Isso sim é caridade. Deixa eu ver onde é que eu parei. Isso. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recurso a melhoras, que mantivesse calma e benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto ceráceo,
esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física e, muita vez, sob o império de baixos pensamentos. Reservavam-se essas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidade de natureza masculina. Tobias, Tobias, estou morrendo a fome e sede, bradava um estagiário. Socorro, irmão, gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro. Coração enlanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes descuidosos de si mesmos. Nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, reportemos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. E depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou. São contrabandistas da vida eterna. Como assim? Atalhei interessado. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos e disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Realíssimo. Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa em forma de grande enfermaria, notificando. Vejamos alguns dos infelizes semimortos. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos solícita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. 32 homens de semblante patibular permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Fazendo um gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu. Esses sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamos-lhes crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida no momento do trabalho, admitiam somente ou nada a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. E como não tinham qualquer ideia do bem, a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Não conseguia externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sobre meus olhos atônitos. Fim da operação, nos 2 primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias muito calmo. Narcisa fazia o possível para atender prontamente a tarefa de limpeza mais debalde. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que instintivamente me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. Um médico sanitarista cheio de grandes títulos, quase um Nobel da medicina, acaba fazendo um serviço de limpeza de chão. Você vê que realmente ele estava transformado.
A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Que capítulo bonito, hein? E semana que vem vamos falar mais sobre o serviço de André Luiz nessa fase nova de sua vida. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. E espero muito também que todos nós possamos investir na nossa transformação para que um dia, de maneira anônima, de maneira fiel a Jesus, termos comportamentos compatíveis com o do bom samaritano. Vamos fazer a nossa oração? Vamos lá fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos lembrar de Jesus, sempre rodeado de pessoas sedentas por suas palavras, pelo seu olhar de amor e pela sua caridade que transformava todas as vidas. Jesus, há 2000 anos, aqui esteve, vestindo a roupagem física. Mas quanto tempo esse sublime espírito está no nosso planeta, nos oferecendo o que há de maior dentro dos valores espirituais. Jamais vamos compreender a dimensão deste amor infinito. Mas podemos, como crianças, sem entender perfeitamente as ações amorosas do pai e da mãe, agradecer profundamente esses atos de doação. Mestre amado, graças te damos, Senhor, por tanto que recebemos de ti. Que seu olhar possa se voltar a cada um de nós. Que possamos, nesta noite de oração e súplica, receber de ti a força necessária para continuarmos a nossa caminhada na tua direção, na direção do amor. E que a nossa compreensão maior hoje seja nos 2 mandamentos principais: amar ao Criador sobre todas as coisas e a cada um dos nossos próximos como a nós mesmos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, nos abençoando, nos iluminando e protegendo os nossos lares. Que a tua luz crie barreiras em nossas residências, ajudando a nossa segurança espiritual. Assim seja, Senhor.
Pessoal, muito obrigado a todos. Que noite tranquila, que noite agradável eu estou aqui percebendo. Como falar sobre Jesus realmente é transformador. Possamos, de alguma maneira, transformar as nossas vidas, possamos, de alguma forma, melhorar as nossas ações, porque só através deste amor que Jesus nos mostrou que é possível vivenciar, seremos realmente felizes. Fiquemos com Ele, com esse Mestre amado, fiquemos com Maria Santíssima e, acima de tudo, com o nosso Criador, que nos ama tanto e que deseja tanto o nosso bem. Obrigado a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Beijos em todos!